Graças a Deus. Já cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com esse vídeo para trazer as divinas revelações do Senhor e falar para a humanidade aquilo que Deus tem nos direcionado, aquilo que Deus tem para passar para você. Nós temos na divina revelação de hoje o tema como crise no mundo, parte 1. E o embasamento bíblico, João capítulo 10, a partir do versículo 7. Também o livro de João, também no capítulo 14, o versículo 16 e 17. E vamos ver aqui como está esta mensagem nos orientando através do Espírito Santo de Deus, o qual a tem traduzido para nos mostrar a realidade daquilo que nós já sabemos, mas que ainda ficará mais forte a cada dia do cumprimento da palavra de Deus. Diz assim: Deus fala, o mundo está enfrentando uma grande crise. Depois da crise que enfrenta, vem uma grande seca. Ninguém crê que Jesus existe, pois acreditam somente no passado. Não acreditam que Jesus venha estar no meio da humanidade, fazendo sua própria obra, ou seja, o Espírito Santo de Deus, na direção de todo o trabalho do ministério. Diz o Senhor, hoje há uma grande crise financeira, maior é a seca, onde secará poços e não acharão água. Não acabará com o mundo, mas haverá crise, fome, seca, tudo isso virá a acontecer. Por isto, o Espírito Santo de Deus manda fechar as torneiras, preservar a água. Não há mais tempo, pois o que vem de Deus acontecerá. O homem não tem como impedir o que Deus tem a fazer. O homem vai pensar que tudo isto é do inimigo, mas diz o Senhor, tudo permissão de Deus, pois é doído o pai ver um filho morrer no seco. Então, aqui está a divina revelação, o qual o Senhor está nos orientando daquilo que já está acontecendo há um longo período e que ficará mais forte a cada dia. Mas quando Deus está nos orientando hoje é porque já está breve. João capítulo 10, versículo 7 diz assim: Jesus, pois lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Algo que o Senhor está orientando dentro da Escritura Sagrada. Uma vez ele orientando nos seus sermões, ele orientando nos ensinamentos, na sã doutrina, para o povo de Israel, orientando seus discípulos, aqueles que ali estavam, e ele vem falar sobre aquele que não entrar pela porta das ovelhas é ladrão salteador, ou seja, aquele que não viveu o sacrifício o qual Jesus ele passou na cruz do Calvário. Não aquele sacrifício que ele passou naquele momento, mas o sacrifício o qual venha mostrar que também nós testemunhamos daquele sacrifício qual Jesus passou pela humanidade. Ele diz que esse que não entrar pela porta das ovelhas é ladrão salteador. Amém? E ele está dizendo, ele está confirmando no versículo 7. Ele afirma, né, que em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então o Senhor está dizendo, você pode encontrar palavras, você pode encontrar refúgio em alguns lugares, tudo por intermédio da palavra de Deus.
Mas o que o Senhor quer que nós entendemos é que um dia o Espírito Santo, ele disse que ele viria à face da terra e faria o seu trabalho. Ele faria o que apraz a ele fazer na consumação do século, ou seja, da palavra do Senhor, na separação das ovelhas. João capítulo 14, versículo 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso Jesus falava para os seus discípulos e está se cumprindo. E quando Jesus ele retorna à face da terra, agora em espírito, ele vem fazer o seu trabalho. Mas ainda muitas das vezes o Senhor falando diretamente com o ser humano, através de sonhos, as divinas revelações, fica ao crer de muitos que não conseguem acreditar que o Senhor ele esteja fazendo o seu trabalho no meio dessa humanidade, no meio dessa geração. Mas ele está fazendo. Só que ele disse que um dia ele enviaria esse Consolador, que o mundo não conhece, e por isso também fica difícil de acreditar. A mensagem que nós lemos está dizendo que nós estamos enfrentando uma grande crise, mas que depois dessa crise que nós enfrentamos, vem uma grande seca. Aí o Senhor diz assim: ninguém crê que Jesus existe. Por quê? Porque isso daqui pode passar em vão para muitos. Amém? Aí o Senhor diz: ninguém crê que Jesus existe, pois acreditam somente no passado. E acreditam que Jesus, não acreditam que Jesus venha estar no meio da humanidade fazendo a sua própria obra. Ou seja, se nós lermos a Bíblia, se você ler a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor está dizendo que o homem ele até acredita naquilo que está escrito, que houve no passado. O que é difícil é o homem acreditar hoje que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor está caminhando nesta terra fazendo a sua obra. Ele mesmo direcionando da forma qual ele quer, mostrando, orientando que tudo que o Senhor traz como divina revelação é para que nós venhamos ter livramento, porque nós vamos obedecer e nós vamos ter livramento. Então ele está dizendo que hoje ele está na direção do seu trabalho na terra. E nós estamos hoje orientando a humanidade através das divinas revelações, o qual o Espírito Santo tem traduzido para a humanidade. Amém? O Senhor continua fazendo a sua obra. E Ele está nos alertando desta seca. Estamos passando crise em meio a toda esta enfermidade que veio à face da terra, hoje ainda com os resíduos, e a crise financeira, em meio político, e tudo acaba hoje trazendo esta crise financeira no meio da humanidade. Só que o Senhor está nos alertando desta seca, onde diz que vai faltar água. Os poços vão secar, vão procurar água e não vão encontrar. E não acabará com o mundo. O Senhor está falando diretamente de uma seca, amém? Da água. Mas também, sabe aquela seca espiritual que muitos não têm força para caminhar? Isso também apertará devido às situações precárias diante do homem, diante da humanidade. Amém, irmão? Então o Senhor está dizendo que haverá essa crise. E nesta crise, já imagina, com falta de água. Aí vem a fome, vem tudo ali atrapalhar o homem. E o Senhor diz que isso vem acontecendo, amém? Por causa que Deus ele está permitindo. O homem vai até dizer, diz o Senhor, que isso tudo é vindo do inimigo. Ah, tudo isso é porque o adversário agora na face da terra, tudo isso é porque o inimigo agora está fazendo, tudo isso vamos buscar uma estratégia, vamos buscar uma situação para nós sairmos dessa aqui. A humanidade pode, porque vai e imagina assim.
Mas o Senhor está dizendo que não tem mais tempo para aquilo que há de acontecer. Se você ler a Escritura Sagrada, você vai entender que hoje nós estamos passando diante da consumação da palavra de Deus, o Apocalipse, que são os acontecimentos, eles estão bem rápidos, porque Deus está realmente separando o seu povo. Então o Senhor diz que o homem vai até imaginar, mas o Senhor diz que não, tudo isso aí é permissão de Deus. E ele diz que é doído o pai ver um filho morrer no seco. Por que o Senhor fala assim? Porque ele sabe que muitos não vão dar crédito. Ele sabe que muitos não vão obedecer, que muitos não vão nem realmente imaginar que é Deus que está falando. Amém? E vão viver uma vida como que tivesse tudo normal. E ali vai faltar ali a parte que vem lhe trazer a vida eterna. E a vida também aqui, que é Deus. Então assim o Senhor disse que esse filho é triste ver ele morrer no seco. Porque se o homem obedecer a Deus, o homem é abençoado. Mas quando não obedecemos a Deus, nós passamos o castigo do sofrimento. Esse que põe diante de vós a bênção e a maldição. Se você me obedecer, você vai ser abençoado. Mas se não obedecer, será amaldiçoado. Então, é o que o Senhor está dizendo para nós. Você vê que a própria palavra de Deus está dizendo que se nós não obedecermos, vamos ser amaldiçoados. Quando nós faltamos com obediência ao Senhor, aí vem o castigo da maldição. E nós não entendemos. Nós achamos que Deus não é com nós. Amém, irmãos? Aqui para abrir a visão diante desta crise que o Senhor tem falado, que vem ao mundo. Amém? Na parte da água, a seca. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando a cada dia, através dos vídeos da Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, onde o Senhor está nos alertando a cada dia, assim como Ele fazia através dos profetas do Antigo Testamento. Deus ainda também na face da terra fazendo a sua obra, no nome de Jesus.